Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, beneficente, misericordioso. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, paz e bênção para o profeta Muhammad, que a paz seja com ele. Continuando a falar sobre o zakat, que é uma caridade obrigatória, que nós já começamos a explicar. Vamos falar agora nessa aula sobre o versículo de Allah subhanahu wa ta'ala, onde que explica para quem é destinado a caridade obrigatória. Allah subhanahu wa ta'ala fez tanto facilidade, até mencionou para quem deve ser destinado o zakat. Nós estamos a falar do caridade obrigatória, não estamos a falar de sadaqat, aqueles normal. Caridade facultativa, aquele que a gente dá, lillah, não estamos a falar disso. Isso aí serve para qualquer pessoa, qualquer ser humano, isto aí serve. Seja ele muçulmano, seja não muçulmano, essas facultativas, eles servem sem nenhum problema. Mas quando se trata da caridade obrigatória, Allah subhanahu wa ta'ala fez a questão de mencionar para quem deve receber essa caridade obrigatória. Quem são os beneficiários dessa caridade obrigatória? Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala no versículo, já lhe diz: os pobres e necessitados, que não tenham o suficiente para cobrir suas necessidades básicas, esses têm direito. Os pobres, aqueles que não conseguem cobrir as suas necessidades básicas. Aqui a gente tem que dar uma atenção, porque muitas das pessoas, quando eles não querem dar o zakat, eles falam: não, mas você não dá para te dar porque você tem de comer em casa. Não, Allah subhanahu wa ta'ala não disse que quem tem de comer não pode receber zakat. Allah diz aquele que não consegue sustentar-se, aquele que não consegue cobrir as suas necessidades básicas. Você pode pagar, pode receber. Você é um assalariado, recebe seu salário, mas tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar não sei conta, e no final do dia o dinheiro não resta. Então você é necessitado, você é um pobre também, deve receber o zakat. Muitas das pessoas falam assim, que o fulano trabalha para mim, e por isso eu não dou zakat, eu dou salário. Sim, ele dá salário por causa do trabalho dele, mas ele tem direito do zakat por causa desse versículo. Ele é necessitado, deve receber o zakat. Os que trabalham na arrecadação e distribuição do zakat. Antigamente existia Baitul Mal, que é casa de riqueza, onde que era gerido por o profeta sallallahu alaihi wasallam, onde que as pessoas vinham e deixavam as suas riquezas para que fossem distribuídas para outras pessoas. E hoje em dia, muita gente abre suas organizações e se beneficiam com esse dinheiro do zakat, porque ele diz que eu sou o al-amilina, aqueles que trabalham na arrecadação do zakat. Na verdade, ele nem trabalha na arrecadação, porque o cara que tem dinheiro, ele vem deixar para ele poder distribuir. Ele diz que já estou trabalhando, não está aí nem arrecadar. Allahu alam, Allah sabe melhor. E o terceiro, para resgates e liberação dos escravos e cativos. Antigamente tinha o sistema de escravos. Hoje em dia, alhamdulillah, não temos, mas esse versículo ainda menciona. Antigamente, que existiam as guerras, existiam escravos e cativos, aqueles que eram capturados nas guerras. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz que vocês podem levar o dinheiro para vocês pagar o resgate dessas pessoas, independentemente de quem for essa pessoa, seja uma pessoa que tem dinheiro, não tem dinheiro, se ele estiver nessa condição de cativo, de guerra, então ele teria direito de ser resgatado por esse dinheiro de zakat. E os endividados, aquelas pessoas que estão em dívida, que não possam saldar suas dívidas, seja está contraídas por benefícios públicos para um bem social ou para uma causa pessoal. Ele contraiu uma dívida e finalmente ele não conseguiu retribuir, pagar as dívidas. Ele tinha a intenção de pagar, mas por um e outro caso
acabou de acontecer e não conseguiu mais para pagar aquelas dívidas. Então, essa pessoa tem direito de zakat, de receber zakat para saldar as suas dívidas. Os que lutam pela causa de Allah, que são aqueles que defendem sua religião nas suas terras, aqueles não são aqueles que matam as pessoas, não. Aqueles que defendem a sua pátria, a sua religião. Alguém os ataca e eles estão a defendendo. Não estamos a falar daqueles que vão matar as pessoas em nome de Allah sem nenhuma justificativa. Esses não têm direito desse zakat, mas sim aqueles que estão a sofrer pelas guerras, aqueles que estão a defender as suas pátrias. Então, eles têm direito de receber esse dinheiro de zakat. Os recém-convertidos à religião, ao Islã, aqueles que acabaram de se converter, aqueles que acabaram de entrar no Islã, mas para qual é a necessidade? Para amolecer os corações deles, ajudarem a eles dentro do Islã. Então Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu com que eles também tivessem direitos de receber esse zakat. Esse tem necessidade. E por último, os viajantes, aqueles que estão a viajar. E caso ele viaja, tem uma necessidade. Viaja, não tem como acessar a sua riqueza. Não é como agora, hoje em dia, alhamdulillah, está mais fácil. A pessoa viaja, tem internet, consegue acessar a sua riqueza. É um pouquinho diferente de alguém que viaja, seja às vezes ele é uma pessoa com riqueza, mas ele está num lugar onde que ele não consegue acessar a riqueza dele, não tem acesso àquilo que é dele, que lhe pertence. Então Allah subhanahu wa ta'ala abriu um espaço para esta pessoa receber essa caridade, porque ele é uma pessoa necessitada. Um ponto de vista, Allah subhanahu wa ta'ala não mencionou cor, não mencionou que tipo de pessoa, gênero da pessoa. O que quer dizer com isso? Não quer dizer só os homens recebem, as mulheres não recebem. Não. Seja homem, seja mulher, que estiver dentro dessas condições, ele tem direito de zakat. Se uma pessoa é preto, é branco, é castanho, se ele estiver nessas condições, ele tem direito de zakat. Existem pessoas que não podem receber zakat de alguém. Quem são? Filho não pode doar para o pai zakat. O filho não pode dar zakat ao pai. Por que não pode dar zakat? Porque é uma obrigação do filho sustentar o seu pai. É uma obrigação do pai sustentar ao filho. Daí que não é aconselhável, não é permitido dar o zakat para o seu filho. Eu tenho zakat, vou dar meu pai, vou dar minha esposa. Mas você, é a sua obrigação de sustentar os seus pais, é a sua obrigação de sustentar os seus filhos e a sua esposa. Então, daí que não tem essa obrigação de você tirar zakat e dar o seu pai. Até porque não é uma coisa boa de dar caridade. Não, eu vou dar essa caridade para meu pai, vou dar essa caridade para meu filho. O Islã não ensina assim. Seu filho não é para receber sua caridade, mas sim é sua obrigação de sustentar ele. O seu pai não pode receber da sua caridade, mas sim ele deve ser sustentado por você com a sua riqueza, o seu capital e não doação. Filho, pai não é para ser doado, mas sim para ser cuidado, sustentado. Então esse é o versículo de Allah subhanahu wa ta'ala que menciona aqui esses 7 grupos dessas pessoas que têm direito ao zakat. Então essa é uma obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala que fez para todos aqueles que têm riqueza, aqueles que têm condições
para poderem doar nessas pessoas. Allahu A'lam, o melhor caminho. E essa foi a nossa aula sobre a caridade obrigatória. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça entender melhor sobre a caridade obrigatória e a compreensão, e que nos faça nós tirarmos da nossa riqueza para ajudar essas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala descreveu nesse versículo. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى